e, obviamente, o suporte avançado, todas as condutas a posteriori. Pode passar. Todas essas coisas também já se sabe desde o século passado, todas essas coisas têm que ser feitas muito rapidamente e de uma forma bem adequada e bem treinada, porque quanto maior o tempo passa para o início do suporte básico ou do suporte avançado, vai diminuindo a taxa de sobrevivência, a possível taxa de sobrevivência em qualquer situação de parada cardiorrespiratória, chegando a 0 de sobrevida. Então, obviamente, todo o treinamento básico e o treinamento avançado devem ser iniciados o mais precocemente possível. Próximo. Com relação ao suporte básico de vida, que consta das 3 cadeias iniciais do atendimento. Próximo. Então, o que é esse suporte? É claro que ele não é só a parada em si, ele é o reconhecimento dos sinais de parada, além do reconhecimento de sinais de síndrome coronariana aguda, dos reconhecimentos de sinais de AVC, do reconhecimento de obstrução de via aérea. Então, todos esses reconhecimentos devem ser de conhecimento da população em geral, e as pessoas devem estar treinadas para reconhecer isso. E, obviamente, o início da ressuscitação cardiopulmonar imediata e o uso de DEA o mais rapidamente possível quando não se estiver em ambiente hospitalar. Próximo. Então, recapitulando, todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente recapitular, o que é o ABCD primário, o suporte inicial. Obviamente, avalia a consciência. Se tiver inconsciente, tem que chamar ajuda e ativar o sistema de emergência ou o sistema de auxílio dentro do hospital. Posicionar adequadamente a vítima, é óbvio, decúbito dorsal, superfície rígida, movendo o mais em bloco possível. Coisas básicas, mas que não devem ser esquecidas e devem ser repassadas para as pessoas em geral. Próximo. Uma vez posicionada a abertura de via aérea, que continua sendo preconizada do mesmo jeito, a abertura da via aérea com inclinação da cabeça e elevação do queixo, que é a grande manobra de desobstrução de via aérea, preconizada para que todos tenham conhecimento. Além de lembrar que elevação da mandíbula é recomendada para ser treinada para profissionais de saúde em vítimas que tenham suspeita ou sejam realmente vítimas de trauma. Então, profissionais da saúde treinam também essa manobra. Não ser mais casos, é sempre inclinação da cabeça, elevação do queixo. Próximo. Com posicionada a via aérea, avalia a respiração. Se não está ventilando, continua a tradicional ventilação boca a boca como primeira medida a ser feita por qualquer pessoa treinada nessa manobra. Tem que ser treinada e tem que saber fazer direitinho. Então, mantendo a cabeça bem estendida, se expira para dentro do tórax da vítima, de tal forma a elevar o tórax. Próximo. Como medidas adicionais para profissionais de saúde, tem a boca máscara, que é simplesmente a mesma coisa, só com uma máscara interposta para evitar contágio, e lembrando que ela pode, em alguns casos, receber fluxo adicional de oxigênio, e principalmente, nós, em ambiente hospitalar, em qualquer lugar do hospital, podemos dispor em seguida de uma bolsa válvula máscara, esse meio de ventilação que, quando feito adequadamente, fornece até 100% de oxigênio. Desde que o reservatório tenha reservatório de oxigênio e desde que a gente deixe um fluxo alto de oxigênio em torno de 15 litros aberto e cuidando sempre para a máscara ser adequada, bem fixada, a via aérea ser mantida bem aberta para não haver perda do volume de ar administrado. Então, essas duas alternativas são úteis para profissionais de saúde. Lembrando que, com qualquer forma ventilatória, o volume a ser administrado para cada ventilação é de 500 a 600 ml, dados em 1 segundo, mais rápido do que era preconizado mais antigamente, observando-se a elevação do tórax. E se fosse manter apenas uma ventilação, a frequência respiratória é de apenas 8 a 10 por minuto, mais baixa do que era preconizada previamente. Próximo. Passando para o item seguinte, que é o C, nós, profissionais da saúde, determinamos a ausência de pulso e de sinais de circulação. Só profissionais de saúde fazem essa manobra, porque ela é difícil para pessoas não treinadas. Pessoas leigas que treinem em reanimação não fazem manobra de checagem de pulso e passam diretamente para as compressões torácicas.
As compressões torácicas continuam sendo feitas mais ou menos da mesma maneira, desde esse último guideline, com a diferença de que, obviamente, o reanimador se posiciona ao lado da vítima, em geral, se está no chão, se ajoelha. Nós, a nível hospitalar, nos subimos na escadinha para ficar numa altura adequada em relação ao paciente, posicionado na altura dos ombros e braços retos, esticados, com as mãos colocadas no meio do tórax entre os mamilos. Não se preconiza mais aquela manobra toda de percorrer rebordo para achar o externo e aí posicionar as mãos. Para ser mais rápido, mãos no meio do tórax entre os mamilos, mãos sobrepostas, dedos entrelaçados ou estendidos, tocando ao tórax apenas com o calcanhar da mão, deixando o peso do corpo cair, deprimindo o externo 4 a 5 centímetros, como era preconizado há já vários e vários anos. Compressões torácicas com uma frequência de 100 por minuto. Lembrando que já nos guidelines de 2005 se colocava como classe 2A compressões torácicas isoladas, quando não pudessem ser feitas ventilações associadas, e isso está aumentando com o passar do tempo. Próximo. Então, uma vez iniciadas as manobras, a gente vai fazer 100 compressões por minuto e vai intercalar 30 compressões para cada 2 ventilações, independente do número de socorristas, até que o tubo endotraqueal seja colocado. Uma vez colocado o tubo endotraqueal, não precisa se intercalar nada, se continuam fazendo as 100 compressões por minuto e se fazendo as 8 a 10 ventilações por minuto, independentes umas das outras. Porém, enquanto não entubado, 30 para 2, 100 compressões por minuto. Esse é o basal padrão preconizado pelos últimos guidelines. Próximo. A redução dessa relação de 15 para 2 para 30 para 2, ou seja, mais compressões e menos ventilações, essa mudança baseia-se nesse fato. A cada interrupção das compressões, cai a perfusão coronariana e demora algum tempo para retornar, ao passo que quanto mais tempo ela é mantida, maior é a pressão de perfusão coronariana. Próximo. E isso fica ainda maior se a gente fizer só compressões torácicas. Então, quanto mais compressões torácicas, mais se mantém a pressão a perfusão coronariana. Com base nesses dados fisiológicos, vários trabalhos vêm sendo publicados nesses últimos anos, falando mais e mais em dar ênfase para compressões torácicas. E com base nisso, pode passar, agora está saindo no Circulation, esse advisory do American Heart Association, que revisando tudo isso, por enquanto, está fazendo as seguintes preconizações. Se o reanimador não está treinado, ou é treinado, mas não está suficientemente confiante no seu treinamento, está preconizado que esse reanimador faça apenas compressão torácica, porque isso vai ser mais eficiente, vai manter melhor a pressão de perfusão coronariana, do que se ele parar isso para tentar fazer ventilação e não fizer. E, obviamente, suporte avançado, todas as condutas a posteriori. Pode passar. Todas essas coisas também já se sabem, ao passo que, se as pessoas estão bem treinadas, bem confiantes, ou para nós, da área de saúde, que temos mais treinamento e temos mais material também à disposição, ainda fica a relação 30 para 2, conforme nos guidelines prévios. Então, essas são as novidades que estão surgindo em relação à compressão-ventilação. A tendência é, com o passar do tempo, que se aumente cada vez mais isso. Antigamente era 5 para 1, se havia 2 reanimadores, depois passou para 15 para 2 para todo mundo, sempre, agora está em 30 para 2. Talvez nos próximos guidelines, que daqui a pouco já vão começar a ser discutidos, isso realmente seja ampliado ainda mais, principalmente nas situações de paradas extra-hospitalares, que normalmente tem como causa fibrilação ventricular e não hipóxia. Próximo. De qualquer maneira, o próximo item, o D, da desfibrilação, continua sendo extremamente importante. E esse dado é importante porque, como eu falei, a maioria das paradas extra-hospitalares, pelo menos, cursam com fibrilação ventricular, que é o ritmo mais frequente nessa situação. E o tratamento de escolha para essa situação, obviamente, é a desfibrilação, é o jeito de reverter o choque. Além do que, a fibrilação tende a transformar-se em sistolia em poucos minutos. Então, quanto mais precoce for a desfibrilação, melhor. E por
causa disso, a desfibrilação deve estar disponível o quanto antes, para se tentar reverter o ritmo. Lembrando que, desde os últimos algoritmos, houve uma pequena mudança em relação ao uso imediato do DEA ou do desfibrilador convencional, assim que ele chega, numa situação especial que é a parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, ou mesmo intra-hospitalar, mas não assistida. Nessa situação de parada não assistida, a gente está autorizado a iniciar a RCP, fazer 5 ciclos ou 2 minutos e então sim colocar o aparelho, monitorizar, ver se é ritmo chocável e chocar. Apenas nessa situação de parada não assistida, a gente faz os 5 ciclos. Em qualquer situação de parada assistida, ou quando a gente vê o paciente entrar em fibrilação, está autorizado o choque imediato, a desfibrilação o mais rapidamente possível. Então, nesse ABCD primário, por enquanto ainda continua a ABCD, mas lembrando, o mais importante atualmente, a importância morta sendo dada para a circulação, que é imprescindível, e por isso as compressões torácicas são imprescindíveis e devem ser super bem feitas, na frequência adequada, com a profundidade adequada, trocando o reanimador a cada 2 minutos, porque a gente cansa de ficar comprimindo do jeito que está preconizado agora, e, obviamente, desfibrilando o ritmo chocável tão logo a gente diagnostique, ou 2 minutos após a reanimação, se a gente não assistiu a parada. Próximo. Com relação ao DEA em si, ele é um aparelho automático que a gente pode treinar pessoas leigas, então o aparelho é colocado no tórax da vítima, ele é ligado, acionado, todo mundo se afasta, o DEA checa e ele avisa se o ritmo é chocável ou não e diz que o choque tal ou não está recomendado. E, uma vez o choque recomendado, a gente choca. A gente deve obedecer o DEA, ele tem uma boa sensibilidade, excelente especificidade, e pode ser usado para leigos e paramédicos em ambiente extra-hospitalar ou mesmo em ambiente hospitalar, em situações em que um socorro avançado demore muito para chegar, o DEA está indicado. Lembrando que pelos novos algoritmos de manejo, o choque é um choque inicial. Normalmente os DEA são bifásicos, então vai ser um choque de 200, que normalmente o aparelho já deve vir programado para isso. É importante lembrar que quem trabalha com DEAs antigos, alguns deles têm que ser reprogramados. Então, quem trabalha com DEAs antigos, nós aqui temos DEA para demonstração pelo núcleo de treinamento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Próximo. Então, resumindo, o BLS, que é simples, mas é importante, sem movimento, ativa o sistema de emergência, abre via aérea, não respira 2 ventilações, checa pulso profissional de saúde, se tiver pulso continua ventilando, mas checando o pulso a cada 2 minutos, se não tiver pulso, para as compressões, 30 compressões para cada 2 ventilações, até chegar ao DEA ou até completar 2 ciclos se não tiver sido assistida, mantendo 100 compressões por minuto. Profissionais leigos treinados passam direto da ventilação para as compressões. Uma vez obtido o desfibrilador, no caso do suporte básico DEA, se o ritmo é chocável, choque, iniciada a reanimação imediatamente, mantida por mais 5 ciclos. Se o ritmo não é chocável, recomeça a manobra e segue adiante. Então, esse é o resumo do BLS, que é simples, mas é imprescindível, deve ser feito bem feito imediatamente. Próximo. Com relação ao suporte avançado de vida, que na realidade na cadeia da sobrevida ele ocupa um elo apenas, mas ele tem várias coisas e é super importante, também deve ser iniciado o mais imediato possível. Próximo. O que ele consta? Obviamente, o mais importante é o manejo básico e avançado das paradas em seus diferentes tipos, além de manejo de taquiarritmias, de bradiarritmias, das síndromes coronarianas agudas e do acidente vascular cerebral. Próximo. Com relação ao manejo da parada em si, no avançado, a gente vai passar para o ABCD secundário, que vai constar de, com relação à via aérea, a gente vai intubar ou usar uma via aérea acessória. Com relação à ventilação, vai continuar ventilando, uma vez colocado o tubo através de bolsa, válvula, tubo endotraqueal, confirmando a posição do tubo, prendendo o tubo e confirmando ventilação e oxigenação efetivas. A circulação continua sendo prioridade, continuam-se as manobras
as compressões torácicas do mesmo jeito que estava sendo feito no básico, com a mesma frequência, com a mesma profundidade, e obviamente, além disso, a gente tem que estabelecer acesso venoso, identificar ritmo, monitorizar e administrar as drogas apropriadas conforme o ritmo e conforme as possíveis causas que a gente for estabelecendo a partir do diagnóstico diferencial. Próximo. Com relação à ventilação, então, basicamente, nós, médicos, vamos usar a ventilação bolsa, válvula, tubo endotraqueal, lembrando que o volume de ventilação vai ser em torno de 6 a 7 ml por quilo, volume menor do que se usava antigamente, aliás, como tudo em ventilação. Próximo. E lembrando que o tubo só deve ser colocado por pessoas treinadas. No nosso meio, pela nossa legislação, só médicos estão autorizados a colocar tubo endotraqueal. E as pessoas não treinadas usam técnicas alternativas. Uma vez colocado o tubo, a gente tem que confirmar a sua posição pelo exame físico, ouvindo o epigástrio, ambas as bases e ambos os ápices. E, além disso, a American Heart recomenda o uso de detectores esofágicos, são, por exemplo, umas pelinhas que a gente pode usar para auxiliar nessa confirmação da posição adequada do tubo. Próximo, as pessoas não treinadas vão poder usar essas, ou não treinadas, ou que não tenham possibilidade legal de colocar um tubo endotraqueal, vão poder usar as vias aéreas alternativas, que são a máscara laríngea e o combitubo. A máscara laríngea é bastante utilizada por anestesistas. Ela simplesmente é uma máscara que é colocada e direciona o oxigênio direto para a laringe. Essa máscarazinha fica colocada exatamente na laringe. É uma máscara bem interessante, o pessoal da anestésia usa bastante para cirurgias de pequena duração, e ela é bem interessante, embora não assegure definitivamente a via aérea. E o combitubo é um tubo duplo que é colocado às cegas, normalmente ele entra para o esôfago, e então a gente infla os balões e ventila por aqui, e o ar vai ser direcionado para a via aérea. Caso a gente estiver entubado no escuro a via aérea, a gente faz o contrário, ventila diretamente para a extremidade distal e está com a via aérea garantida. É um tubo muito inteligente, muito interessante para ser usado por pessoas não treinadas, só que como ele é grosso e é colocado às cegas, assim, a gente tem que empurrar mesmo para ele conseguir passar, ele tem possibilidade de trauma de via aérea e de trauma de esôfago. Mas é uma ideia bastante interessante e está bem preconizada para essas situações de não treinados ou não, quem não possa colocar tubo. Próximo. Com relação a, uma vez colocado o tubo, as compressões passam a ser contínuas, do mesmo jeito que estava sendo antes, mas contínuas, 100 compressões por minuto, e não precisa intercalar, 8 a 10 ventilações por minuto. Isso está assim desde os últimos guidelines, e por enquanto continua assim. Próximo. Como é que fica o algoritmo dos dois tipos de paradas? Paradas com ritmo chocável, que são FV e TV, e as paradas com ritmos não chocáveis. Com relação às com ritmos chocáveis, FV e TV, sem pulso, obviamente o algoritmo básico é o mesmo, se faz o BLS, se chama auxílio, dá oxigênio tão logo quanto possível, monitoriza, checa o ritmo. Checa o ritmo é chocável, desfibrila com um choque em torno de 200 joules para bifásico, 360 como era antes para monofásico, só que agora um choque único, não os 3 choques iniciais, e o DEA em geral vai ser bifásico, mas tem que ver a especificação do fabricante. E, feito o choque, imediatamente reinicia a reanimação. Não se para checar nada, nem monitor, nem pulso, nada. Reinicia a reanimação, 5 ciclos de 30 para 2, ou seja, 2 minutos, ou, se tiver entubado, 100 compressões, 8 a 10 ventilações por 2 minutos, checando o ritmo a cada 2 minutos e, como eu já falei, trocando o massageador a cada 2 minutos, porque a gente está cansando mais com essa frequência de massagem atualmente preconizada. E aí, checa a cada 2 minutos e vê como é que está o ritmo. É chocável? Próximo. Se o ritmo é chocável, a gente continua as manobras enquanto o desfibrilador é carregado. Não para de massagear nunca, sempre massageando. Carregou o desfibrilador, um choque com a mesma carga do anterior, reinicia imediatamente a RCP sem parar para nada
e segue adiante. Pega via intravenosa estabelecida. Se não tiver via intravenosa, atualmente estão preconizando também para adulto a via intraóssea, que é uma coisa que a gente não usa no meio, mas também está sendo preconizada. Mas, via intravenosa estabelecida, primeira droga, vasopressor, adrenalina, 1 miligrama, repetindo a cada 3, 5 minutos. Lembrando, cada droga administrada por via intravenosa durante parada deve ser seguida de 20 ml de soro fisiológico em bolo para empurrar a droga e elevação do membro superior, porque as drogas são sempre, de um modo geral, infundidas em acesso venoso em membro superior. Então, a gente faz normalmente a adrenalina. Como alternativa, teria a vasopressina, 40 unidades, que pode ser usada uma dose ou na primeira ou na segunda dose, sem que tenha se mostrado, até o momento, nenhum estudo de maior eficácia de uma ou de outra. Continuam mais 5 ciclos ou 2 minutos de reanimação, e aí, no fim dos 2 minutos, novamente checar se o ritmo é chocável ou não. Próximo, se for chocável, enquanto dá carga, mantenha as manobras de reanimação, um choque com a mesma carga, reanimação logo depois do choque. Antiarrítmicos. A amiodarona está sendo preconizada desde os outros guidelines de 2000, já estava, continua nesse. 300 miligramas intravenoso, podendo repetir uma segunda dose de 150. Segunda droga alternativa, lidocaína e magnésio para situações especiais, tipo torsade de pointe, ou em situação em que se sabe que o paciente tinha previamente magnesemia. Feita a droga, reinicia os ciclos, checa o ritmo e vai seguindo isso, intercalando vasopressor com antiarrítmico até reverter ou mudar o padrão para outro ritmo, e aí a gente muda de algoritmo. É importante lembrar que assim, a amiodarona foi colocada nos guidelines de parada desde 2000, na época por causa do primeiro estudo que tinha sido publicado em 99 no New England, em que ela tinha sido comparada a placebo com eficácia. Foi mantida nesses guidelines basicamente por causa do segundo estudo publicado no New England, em que ela foi comparada à lidocaína e teve maior sobrevida do que a lidocaína. De lá para cá, novos estudos surgiram, alguns, não muitos, mas alguns outros estudos surgiram, e até existe sempre um questionamento de se realmente a amiodarona é superior ou não. De qualquer jeito, por guideline, por enquanto, ainda se mantém a amiodarona como primeira droga antiarrítmica na FVTV. Próximo. Então, o resumo da FVTV, conforme eles publicaram nessa figurinha do Currents, é constatada a parada, reanimação cardiorrespiratória, ou até a chegada do desfibrilador, ou até completar 2 minutos na parada não assistida. Coloca, ritmo é chocável, continua a massagem até o desfibrilador carregar, choca, continua a massagem por 2 minutos, checa o ritmo. Se for chocável, massagem até carregar, choca, massagem por 2 minutos e vai seguindo isso e voltando, indo e voltando. Lembrando que, neste momento, a primeira droga a ser usada vai ser vasopressor e a segunda droga a ser considerada vai ser antiarrítmico, que vão ser intercalados. Próximo. No caso de ritmos não chocáveis, a ESP e a sistolia, o que se faz? O algoritmo é menor, então a gente faz as manobras básicas, como sempre, auxílio, oxigênio, monitoriza, a ESP ou a sistolia não é chocável, não choca. O que faz? Mantém os ciclos de 30 para 2, 5 ciclos de 30 para 2, ou 2 minutos de 100 compressões com 8 a 10 ventilações, se já tiver entubado. Drogas, a adrenalina, 1 miligrama a cada 3, 5 minutos, ou vasopressina. Pode ser uma ou outra, não havendo superioridade maior, no nosso meio a gente usa adrenalina. Considerar a atropina como segunda droga a ser utilizada, principalmente em AESP por ritmos bradicárdicos. Que dose? Continua sendo 1 miligrama intravenosa ou intraóssea a cada 3, 5 minutos. Sempre lembrando, cada droga, 20 ml de soro, levanta o membro. Mais 5 ciclos ou mais 2 minutos, checa o ritmo. Se passar a ser chocável,
muda-se para o algoritmo, se trata como FV, se continuar sendo não chocável, se mantém isso aqui e vai se fazendo, próximo, essa sequência que é mais simples do que a sequência de FV. Então, os 5 ciclos de compressão, ou até chegar ao desfibrilador na parada assistida, não é chocável, reinicia, checa e vai dando ou vasopressor ou considera a atropina como segunda alternativa. E, principalmente nessas situações, de AESP e a sistolia, também na FV, mas principalmente nessas, tenta achar fatores que tenham contribuído ou causado a parada. Próximo, fatores esses que são os nossos tradicionais conhecidos, alguns reversíveis, outros não reversíveis. Hipovolemia, hipóxia, o hidrogênio da acidose, a hipercalemia, hipoglicemia, hipotermia, tóxicos, tamponamento cardíaco, tensão do tórax, pneumotórax, trombose coronariana, trombose pulmonar, traumas em geral. Alguns desses, é óbvio, são facilmente corrigíveis, como a hipovolemia, que é uma grande causa de AESP, e a gente tem que sempre lembrar dela e sempre tentar reverter, como tamponamento cardíaco e pneumotórax, a gente pode tentar drenar e, com isso, reverter a parada. Alguns mais difíceis, como a embolia maciça e o infarto grande, que às vezes é um pouco mais difícil. Tem alguns trabalhos que usam trombolítico, mas é uma coisa, todos os trabalhos são com um pequeno número e é uma coisa mais que pode ser tentada em algumas situações, mas não existe uma grande definição pré-formada para o seu uso. Próximo. Então, com isso, a gente completa a sequência padrão de BLS e ACLS com o grande objetivo de tentar prevenir a disfunção neurológica pós-parada. Então, a gente faz toda aquela sequência, o nosso objetivo maior qual é? É que a vítima volte a bater e a respirar espontaneamente, mas que ela volte a fazer isso sem sequela neurológica. Porque não adianta a gente reanimar, ter um paciente ventilando, coração com ritmo regular e Glasgow 3. Para tentar prevenir todas as disfunções neurológicas de parada, o que a gente pode fazer? A prevenção prévia das doenças que podem evoluir para parada. Isso é uma coisa super importante, que a gente tem que ficar atento a sinais que vão levar à parada, porque os pacientes que param e já estavam, muitas vezes, a Helena vai mostrar algumas coisas, eu acho, disso, já estavam muito mal previamente e não havia sido percebido isso. A importância de que alguns locais estão desenvolvendo bastante, que são os times de resposta rápida para atender os pacientes nessa fase, antes de que eles evoluam para a parada. Obviamente, o reconhecimento imediato da parada e a realização imediata dessas manobras que a gente discutiu, que basicamente BLS e ACLS são para isso aqui. E, obviamente, internar em UTI, a monitorização pós-parada, com todo o controle adequado do paciente. Próximo. Qual é esse controle? Obviamente, o paciente precisa ficar bem ventilado, bem oxigenado, com pressão arterial adequada, com pressão de perfusão cerebral adequados. Evidentemente, se estiver convulsionando, tem que ser controlado isso. Controle glicêmico adequado, controle metabólico adequado, tratamento de outras complicações, como disfunções orgânicas e infecções, controle de hipertermia, jamais o paciente pode ficar hipertérmico e cada vez mais está se usando hipotermia terapêutica. E, evidentemente, acompanhar esse paciente que recuperou, que vai para o CTI, e tentar acompanhá-lo do melhor jeito possível com relação ao seu prognóstico neurológico. Próximo. Com relação à hipotermia terapêutica, que é uma que vem sendo bastante discutida, o que a gente tem? Quando foi publicado esses guidelines de 2005, na realidade, com base em 2 estudos maiores clínicos randomizados que tinham sido publicados no New England, ambos em 2002, havia sido verificado que havia um melhor prognóstico em adultos comatosos após reversão de FV fora do hospital, quando resfriados a 32 a 34 graus centígrados por 12 a 24 horas. E, além disso, haviam alguns trabalhos menores mostrando maior benefício e melhores resultados metabólicos em adultos comatosos pós-parada, também em AESP e assistolia. Com base nisso,
Em 2005, o que ficou publicado nos guidelines foi adultos inconscientes pós-parada por FV fora do hospital devem ser resfriados a 32, 34 graus centígrados por 12 a 24 horas, com cuidados às complicações da hipotermia e com cuidados para que eles sejam reaquecidos posteriormente lentamente, no máximo 0,5 graus por hora, e para que se cuide com relação a tremores, que eles tendem a fazer bastante. Com relação a outros casos de parada, ou seja, paradas por assistolia e AESP fora do hospital, ou mesmo paradas intra-hospitalares, ficou uma dúvida de que poderia haver alguma vantagem, mas ainda bastante duvidosa. E, pode passar, e sempre lembrado as complicações da hipotermia terapêutica e as contraindicações para o seu uso em determinadas situações. A hipotermia pode estar associada a aumento de infecções, a instabilidade cardiovascular, instabilidade hemodinâmica e arritmias, coagulopatia, hiperglicemia, distúrbios eletrolíticos e quase sempre dá muito calafrio, que pode exigir sedação profunda e curarização. Então, por causa dessas complicações, e até porque muitos dos pacientes reanimados, principalmente pacientes que já estavam em hospital, que tinham outras doenças associadas, não podem ser submetidos à hipotermia terapêutica quando apresentarem já previamente essas situações, como instabilidade cardiovascular e coagulopatia. De qualquer maneira, apesar de em 2005 ter ficado essa definição nos guidelines com relação à hipotermia, a hipotermia está dando muito ibope atualmente em todas as discussões de parada. Atualmente, eu estou voltando agora do Congresso do Jean-Louis Vincent em Bruxelas, tive várias sessões de manejo de parada, e em todas as sessões foi abordada a hipotermia, e basicamente todos os experts do hemisfério norte que discutiram o assunto, apesar de não ter grandes estudos randomizados, obviamente não, nem grandes estudos clínicos, não tem muita coisa nova surgindo, tem muito estudo experimental, mas não tem nada que tenha surgido ainda. Apesar disso, o pessoal está cada vez mais usando hipotermia, sim, em todos os tipos de parada, e mesmo começando hipotermia já no ambiente pré-hospitalar, resfriando os pacientes antes de chegar no hospital, já estão começando a fazer isso. É óbvio que, de novo, a gente tem que lembrar das complicações e das contraindicações, e de que muitas vezes os pacientes não têm como ser submetidos à hipotermia pelas condições prévias que apresentavam. Próximo. Então, uma vez feito todo o manejo da parada, feito todo o manejo pós-parada para manutenção do paciente, a gente vai acompanhar como é que ele está evoluindo neurologicamente. A avaliação neurológica é feita diariamente, várias vezes ao dia, mas, é claro, ela tem uma série de influências, porque o paciente vai estar sedado, muitas vezes curarizado, então ela vai ser prejudicada. Biomarcadores não costumam ser utilizados, têm sido muito estudados, nós mesmos estudamos 2 anos atrás, porque a gente publicou a tese da Tatiana, em que ela estudou essa enzima específica do neurônio, a enolase, e vários outros estudos também têm saído com proteína S sem B. Essas proteínas específicas de neurônio são úteis como adjuntos no diagnóstico do prognóstico neurológico. Então, pacientes com pior prognóstico, em geral, apresentam valores mais elevados dessas enzimas. Só que são enzimas que não são dosadas rotineiramente, então, basicamente, elas têm sido usadas a título de pesquisa. E, mais ainda, como algumas coisas andam mudando em termos de manejo, por exemplo, a hipotermia está surgindo no manejo da parada, esses estudos com essas enzimas são, de modo geral, feitos na fase pré-hipotermia. Então, mas para lembrar, enzimas podem ser úteis como adjuntos para o prognóstico. Potenciais evocados são a forma mais adequada de se avaliar o prognóstico neurológico pós-parada, com todas as dificuldades da disponibilidade da realização do potencial, e eletroencefalograma pode ser útil em algumas situações. Mas o importante é a junção de todos esses fatores e o acompanhamento diário e constante do paciente. Próximo. Só para lembrar algumas coisas importantes. Tudo isso deve ser feito com bastante treinamento
da equipe que está atendendo e seguindo o mais possível os protocolos estabelecidos. Aqui a gente tem um trabalho publicado no Circulate de 2006, em que um grupo italiano comparou as manobras usando os guidelines prévios com os guidelines atuais com os prévios, e observou uma maior sobrevida com os atuais, e explicando isso pelo menor intervalo entre choque e compressões, pelo maior número de compressões e maior número de choques. Então, eles concluíram que os novos guidelines podem melhorar o prognóstico da parada. Isso é uma coisa interessante. Próximo. Além disso, um grupo brasileiro de São Paulo, o Miguel Moretti, estudou paradas em 156 pacientes que tiveram 172 episódios de parada, e dessas, 113 foram atendidas por pessoal treinado em ACLS, 59 não. E o que ele observou foi maior incidência de recuperação, maior alta hospitalar e melhor sobrevida, mostrando a importância do pessoal de saúde estar treinado em ACLS, BLS e ACLS. Então, saber os guidelines, treinar os guidelines, ajuda a melhorar o prognóstico. Próximo. Porém, tem algumas coisas que a gente não consegue mudar. Obviamente, o tipo de paciente que a gente está manuseando é uma coisa importante, isso a gente não consegue mudar, e algumas coisas que a gente observa aqui no Clínicas e que, para nossa felicidade, é comum a todo mundo, a hora em que ocorre a parada. Então, esse é um trabalho recente do JAMA, mostrando que um número imenso de paradas intra-hospitalares durante o dia, durante a semana, durante o fim de semana, mais um número enorme de paradas durante a noite, durante a semana e fim de semana. E eles observaram, como se observa em qualquer lugar, que a sobrevida é menor durante as noites e é menor nos fins de semana, mesmo quando ajustados todos os possíveis fatores de confusão, características de hospital, de pacientes, de tudo. Então, realmente, a gente tem que saber os guidelines, treinar os guidelines, e, de preferência, pedir para os pacientes pararem em horário, durante a semana e de dia, para ter um melhor prognóstico. Porque, realmente, para isso é difícil a gente conseguir modificar do jeito que funcionam as estruturas hospitalares como um todo. Próximo. Então, concluindo. Suporte avançado de vida, suporte avançado e básico de vida são imensamente importantes no manejo da parada. A prevenção prévia é imensamente importante, os cuidados intensivos posteriores, idem e bidem, e os registros dos casos de parada. Registro de parada para saber se o paciente sobrevive, se não sobrevive, o que acontece com eles, é extremamente importante. Para isso, ano passado, a gente começou mais uma coleta de dados de parada, como eu falei, dessa vez uma coleta maior, que agora está com 1 ano de dados coletados, e que a Helena, que está com o banco de dados e que é a nossa guardiã dos resultados, vai apresentar para a gente o que a gente tem por enquanto, para a gente saber como é que a gente está indo nesse último ano com relação à parada intra-Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Obrigada. Esse registro, esse material que eu vou mostrar para vocês, foi de um projeto de registro de parada. Então, a intenção era não só se ver os eventos que aconteciam no hospital, mas ver a possibilidade de registro de forma padronizada desses eventos. A gente terminou a coleta de dados agora no final de março, e eu não tenho as análises completas de cruzamentos. Eu vou fazer uma descrição da nossa amostra e de alguns desfechos. Pode passar, por favor. Então, a ideia foi que se pudesse aplicar, ver a viabilidade de aplicação de um registro padronizado que fizesse parte da rotina de atendimento na parada. E esse registro é um registro proposto internacionalmente, com tempos de ocorrência dentro do evento, de chamada do suporte avançado, de início de manobras de reanimação, de tempo de reanimação, de intervenções realizadas durante a reanimação, e também do desfecho do paciente
pós-parada dentro do hospital e se ele teve alta 6 meses e 1 ano depois dessa parada. Pode passar, por favor. Então, nós começamos apresentando para as equipes da CTI e da emergência o registro, para que pudesse haver colaboração para que se fossem descritos os eventos. E em abril do ano passado, começamos a coleta de dados com uma equipe que buscava na UTI, na emergência, de forma regular, os registros. A gente usava o registro que já existia na UTI e passava para o registro padronizado, mas deixava à disposição da equipe o registro padronizado para que eles pudessem preencher também. Pode passar. Bom, o registro, então, como eu falei, tinha algumas informações do paciente, do próprio evento e do desfecho. Dentro do registro de informações sobre o paciente, a gente incluiu sinais vitais antes da parada, os últimos que foram obtidos se o paciente não veio da rua e parou logo em seguida. Pode passar. Então, nós tivemos 103 registros, isso está subestimado, outras paradas aconteceram, algumas que aconteciam dentro da UTI, pacientes dentro da UTI não foram registradas porque não estavam no carrinho de parada, e quando a gente ia buscar a equipe, tinha acontecido num turno que não o que a gente estava na UTI. Mas, de qualquer forma, nós obtivemos 103 registros, paradas que aconteceram no mesmo paciente, a gente tem a informação, mas usou o registro da primeira parada, só para essas informações aqui. 2 que foram preenchidos pela equipe, a maioria das vezes houve dificuldade, porque era um instrumento novo, enfim, de pesquisa que estava sendo agregado, e não foram preenchidos, então nós preenchemos com dados então obtidos de informação escrita e falando com a equipe que atendeu. Pode passar. Então, foram 63 homens, com uma idade média de 62 anos, teve gente jovem, teve gente muito velha, mas enfim, perfil do nosso paciente aqui do hospital. A maior parte das paradas que houve registro foram atendidas na enfermaria, né? Ou seja, chamada a equipe da UTI, só 14 foram registradas dentro da UTI, então isso está bem subestimado, né? E na emergência, 30% das paradas registradas. Outros são locais tipo hemodiálise, radiologia, ambulatórios que também aconteceram. Pode passar. A maior parte dos pacientes parou no primeiro dia de chegada no hospital, né? E esses são a maior parte dos pacientes dentro da emergência ou mesmo dentro da UTI, que chegavam na emergência e iam para a UTI. Mas a mediana foi de 66 dias de internação. Isso, se a parada foi observada ou não, isso está superestimado também. É uma informação que se preencheu, mas segundo a informação da equipe, mas a gente sabe que não foi tanto assim que teve observação. A parada, até porque a maioria aconteceu à noite e não teve ninguém observando essa parada. Foi depois que alguém viu e chamou a CTI. E, como vocês viram, a maior parte dos pacientes, na verdade, quase a maior parte, a diferença pequena em relação à manhã, mas parou durante a noite, o que explica depois o desfecho dos nossos pacientes. Pode passar o outro. Como causa imediata, grande parte dos pacientes teve depressão respiratória. Dentro do outras entra infecção, sepse, mas a arritmia como causa básica foi presente só em 8% dos pacientes, que também ajuda a explicar o desfecho, né, que foi um desfecho desfavorável, porque a maior parte os melhores resultados de reanimação acontecem em pacientes com fibrilação ventricular. Pode passar o outro. Então, quando a gente pôde obter informação de tempo das manobras realizadas durante o evento, a gente vê que a gente tem conseguido um bom tempo de início de reanimação, né? Com a chegada da UTI de 3 minutos, teve alguns pontos meio discordantes, muito extremos, assim, acho que foi alguma informação também errada, mas em média 3 minutos para a chegada da CTI é um bom tempo. E esse tempo médio de 18 minutos de reanimação, o mediano de 15 minutos, não porque a gente conseguiu reanimar o paciente nesse tempo, mas porque se pararam as manobras de reanimação, provavelmente porque se definiu
depois de ver melhor o prontuário do paciente, que tinha um prognóstico muito ruim, assim, as doenças de base do paciente, as condições clínicas dele. Pode passar outro. Então, o primeiro ritmo observado, na grande maioria das vezes, foi atividade elétrica sem pulso, e a sistolia como segundo ritmo observado, né? Isso é o que acontece nos pacientes hospitalizados que são gravemente doentes. E a gente teve uma reanimação em 40% dos pacientes. Então, 40% dos nossos pacientes conseguiram ser reanimados. Mas, desses 40%, né, que foram 41 pacientes, 15 foram a óbito nas primeiras 24 horas dentro da UTI ou dentro da emergência. Algumas paradas são manejadas depois, seguem na emergência. 17 tiveram óbito a seguir durante aquela hospitalização e 9 pacientes, 9% deles, então, teve alta do hospital. Esses em boas condições, né? A gente não trouxe os dados das condições neurológicas, mas esses pacientes estão, e um desses pacientes morreu antes de 6 meses. Né? Pode passar. Bom, rapidamente eu não fiz então o cruzamento, mas assim, a gente tem uma média de alta hospitalar dos pacientes abaixo da literatura. Esse é o primeiro registro que a gente faz aqui de uma forma sistematizada, assim, tentando obter informação não só dos pacientes que foram para a UTI, mas daqueles que não se conseguiu reanimar. E a gente pode observar que, primeiro, os pacientes são muito doentes, muitos dos eventos podem ter acontecido antes do momento em que foi observado, e não esse tempo até a chamada da equipe, na verdade, está subestimado. O paciente parando à noite ou num horário de troca de turno, que provavelmente não foi identificado. A gente está buscando agora as informações de prontuário sobre sinais vitais antes da parada, e eles vão dar um bom indicador de como é que esses pacientes estavam antes de parar. Provavelmente já tinham alguns sinais ou podiam ter já algum indicador de que pudessem estar gravemente doentes. E isso é interessante. Tem uma revisão que saiu agora, vai sair na Resuscitation no mês de maio, sobre scores que indicam a gravidade de pacientes dentro do hospital, com sinais demonstrando que poderiam ter eventos adversos graves. E uma coisa importante nesses scores é a preocupação da equipe, geralmente a equipe de enfermagem, assim, com a possibilidade do paciente estar doente, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que também se acostumar a observar e atender a um chamado quando acontece. E uma outra coisa que também é discutida na literatura é que o denominador de alguns estudos, ele é superestimado, ou seja, pacientes que não deveriam ser reanimados e, na verdade, entram como parada e são óbitos. Isso é uma coisa interessante. Tem um editorial que saiu um ano retrasado sobre isso, assim, estudos que mostram um desfecho desfavorável, na verdade, colocam como pacientes reanimáveis pacientes que talvez não tivessem condições realmente de sobreviver e estariam, na verdade, indo a óbito, não parando. E isso subestima o meu numerador, que é quantos sobraram, fica muito menor em relação a todas as tentativas de reanimação. Pode passar outro, por favor. Aqui são mais alguns registros, assim. Muitos desses registros que tem na literatura são de hospitais cardiológicos, que tem muitos pacientes que param em fibrilação ventricular e depois de infarto no coronariana aguda, e o prognóstico desses pacientes é bem melhor do que o prognóstico de pacientes que estão internados no hospital geral, que atende uma variedade de pacientes graves como o nosso. Pode passar o outro, por favor. Então, a gente está agora trabalhando para fazer uma análise mais detalhada desse banco de dados e discutindo a possibilidade desse registro ser um registro que fique oficialmente no prontuário do paciente, para a gente poder ter uma informação constante de onde que pode se melhorar, né, na questão do treinamento, enfim, da equipe. E também a discussão de não reanimação de pacientes, que é uma informação que não existe nos nossos prontuários, muitas vezes acho que é uma coisa a ser discutida, não é uma política ainda corriqueira nas equipes que atendem os pacientes,
E essa informação fica faltando algumas vezes para a gente poder ter dados realmente mais fidedignos de como está sendo feita essa intervenção de reanimação dentro do hospital. Bom, tem uma perspectiva de que a gente possa participar num registro nacional de parada, que está sendo feito em São Paulo, que é o Instituto Mundo Centro, e a gente está formando uma equipe para trabalhar. Tem algumas dificuldades ainda, que o registro deles é bem mais complexo que o nosso e requer um consentimento da família na hora da parada. Enfim, isso é uma coisa um pouco mais difícil da gente articular, mas a gente está vendo a possibilidade de participar desse registro que já está acontecendo no país.